Pai do Senhor, meus irmãos, hoje eu estou com uma gripe. Não é gripe, bem gripe, né? É uma rinite alérgica que tem me atacado muito. Muitas vezes tem me impedido de ir ao templo cultuar a Deus. Eu amo estar com meus irmãos, tenho consciência da importância de congregar, porque sei o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes devemos exortarmos uns aos outros, porque sabemos que está se aproximando aquele grande dia. Em outra tradução diz, não deixando de nos congregar. Então é importante se congregar, estar junto com os irmãos, cultuar junto, se edificar junto, porque nós edificamos uns aos outros e estimulamos a fé de uns para com os outros, e o amor fraternal, né, o amor espiritual, o amor de Cristo que está em nós, faz com que se sentimos bem junto dos nossos irmãos. Mas aqui eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que eu estou em casa, mas estou com a Bíblia aqui. Na carta de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. O apóstolo aqui está se referindo aos falsos mestres. E é importante você ler o capítulo completo, ou a carta completa, né, de 1 Pedro, mas se você quer entender um pouco sobre os falsos mestres, você leia o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Leia a primeira epístola e leia a segunda, porque tem grandes conselhos para nós. Mas aqui no capítulo 2 da segunda carta, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 1, ele diz para nós que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, no tempo presente, haverá também falsos doutores. Doutores eram instrutores, ensinadores. É o homem que tem de Deus a responsabilidade de ensinar ao povo o caminho que conduz ao céu, ensinar os princípios bíblicos, ensinar o caminho de Deus. Mas existem também os falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, como existiu no passado, falsos profetas, falsos ensinadores que induziram o povo a errar, falsas lideranças no tempo da nação de Israel. Existiram falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores que ensinavam o povo o caminho errado, não é? Ensinavam o povo a se afastar de Deus. Nos dias de hoje também, Pedro diz que haverá falsos doutores, falsos ensinadores, falsos mestres, que colocar no meio, introduzirão encobertamente. Encobertamente não é explicitamente, mas eles introduzirão no meio do ensino verdadeiro. Os falsos mestres colocarão encobertamente, nas escondidas, por debaixo dos panos, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quantos aí estão negando Jesus que os resgatou?
Quantos aí estão ensinando que a redenção não é pelo sangue de Jesus? Quantos aí estão ensinando que é necessário queimar os pecados numa fogueira para ser liberto do passado? Né? Quantos aí estão ensinando tanta coisa desnecessária para o homem encontrar a redenção, encontrar o perdão, encontrar a libertação da sua alma, coisa que a Bíblia não ensina e que a Bíblia não orienta, porque quem liberta o homem do pecado, quem purifica o homem de todo o pecado é exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz e o poder purificador do sangue de Jesus. Não precisa mais quebrar maldição, porque toda maldição ela cai por terra na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Então, os falsos mestres, eles introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então é isso que tem acontecido. É o que tem acontecido. Muitas pessoas estão seguindo esses falsos mestres, sendo enganados por esses falsos mestres, se apartando do Senhor. E o apóstolo diz que muitos, no versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que tem acontecido? Muitas pessoas seguindo esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses falsos doutores, e muitos seguirão as suas dissoluções. Tem muitos seguindo, não é poucos, é muitos. Esses falsos profetas conseguem arrebanhar uma grande multidão de pessoas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, a palavra de Cristo está sendo blasfemada por causa dos falsos, por causa dos mentirosos, por causa dos enganadores. E a Bíblia diz aqui, olha, foi o versículo que eu li no versículo 19 do capítulo 2, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos ou escravos, né, da corrupção. Uma maneira que essas pessoas encontram de arrebanhar o povo, de conquistar admiradores e seguidores, é prometer liberdade ao povo. Mas não é uma verdadeira liberdade, é uma falsa liberdade. Eles dizem a vocês que vocês serão livres da religião, eles dizem a vocês que vocês serão livres dos vossos pastores que vos admoestam, que vos ensinam corretamente. Eles prometem a vocês uma liberdade que você pode servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, da maneira que você quiser, que Deus te recebe, que Deus te aceita, que Deus só quer o coração, que Deus não se importa com a sua veste, que Deus não se importa com a sua maneira de viver. E promete liberdade, e muitas pessoas seguem porque querem essa liberdade. Mas a Bíblia diz que eles mesmos são escravos da sua corrupção. Eles são escravos do pecado. Eles conseguem transtornar casas inteiras. Paulo disse. Eles conseguem levar mulheres cativas, carregadas de pecados. Muitos desses vivem uma vida de adultério. Muitos desses falsos profetas vivem fazendo comércio da fé, negociando a fé. O apóstolo Pedro falou nesse capítulo 2 da segunda epístola que no versículo 3, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Essa palavra aqui, negócio, significa comércio, não é? Eles farão comércio de vós. A intenção deles não é ensinar a palavra de Deus, é ganhar dinheiro, é ganhar fortunas. Quantos aí estão cobrando fortunas para levar uma palavra, para pregar, para ensinar numa igreja? Estão estipulando valor, estão colocando preço. Uns só vai por 10 mil, outros por 20 mil, por 30 mil, 40 mil. E por causa desses é blasfemado o caminho da verdade. Porque agora
eles têm contrato, eles têm agenda aberta, mas a agenda não está aberta para ir gratuitamente. Você tem que depositar uns 10 mil, 20 mil, 15 mil, 50 mil na conta para ele ir. Eles não vão naquelas igrejinhas onde a rua não tem asfalto, onde a rua é esburacada, onde na rua tem lama. Eles não vão naquelas congregação pequenininha lá do interior, feita de taipa, né? Aquelas casinhas pequenininhas onde tem uma igreja, onde o banco é um tronco de coqueiro. Eles não querem saber dessas igrejas. Eles gostam de templos suntuosos, templos luxuosos, onde tem pessoas ricas, onde eles ficam de olho nas grandes ofertas. Não é porque é pecado ofertar para a casa do Senhor, mas tenha cuidado com esses mentirosos, com esses falsos profetas, esses enganadores que têm uma boa oratória, que prega bonito, canta bonito, mas interiormente só está de olho no dinheiro. A Bíblia diz que eles têm o coração exercitado na avareza. Sabe o que é isso? Coração exercitado na avareza é quando a pessoa só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. O amor pelas almas morreu. O amor pelas almas esfriou. O amor agora é pelo dinheiro. Muitos, quando recebem o convite para cantar ou pregar em outras igrejas, querem que as igrejas coloquem eles nos hotéis de luxo, 5 estrelas. Querem só os hotéis 5 estrelas. Não aceitam mais se hospedar na casa dos irmãozinhos, das irmãzinhas simples, comer um cuscuz com ovos, comer um cuscuz com sardinha, comer um cuscuz com charque, com jabá, carne seca. Não querem não, eles querem que você leve eles para um restaurante de luxo, para comer caviar. Se você não fizer isso, eles dizem que não foi tratado com respeito, com dignidade. Esses homens e essas mulheres são uma vergonha. Estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Não são imitadores de Cristo. Não são seguidores de Cristo. Porque Jesus, meu irmão, Jesus, minha irmã, não era luxuoso. Jesus entrava na casa de qualquer pessoa. Se Jesus estivesse andando aqui na terra fazendo a sua missão como um homem, que ele veio como um homem, andou nessa terra como um homem, viveu como um homem, ele andou no lombo de um jumento, não andou numa Ferrari. Ele almoçou, jantou com pecadores, na casa de pecadores, junto com as pessoas mais simples da sociedade. Pergunta a muitos homens desses aí se eles querem isso. Não querem, porque o orgulho subiu para a cabeça. Eles acham que a piedade é causa de ganho. Paulo falou sobre isso. Então, é tempo de nós, como igreja do Senhor, abrirmos os olhos e despertarmos. E viver pela palavra. Porque a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não dê muito cartaz. Não exalte. Não glorifiquem o talento desses homens que agem dessa maneira, porque eles são pó, eles não são ninguém, eles se acham que são alguma coisa, mas não são nada. Eles querem brilhar, mas quem brilha é Jesus. Eles querem aparecer, mas cedo ou mais tarde Jesus vai puxar o tapete deles e muitos vão ser envergonhados, desmascarados. Então, para os que agem assim, é tempo de descer do cavalo, é tempo de descer do camelo, se humilhar, desça, se humilhe, se quebrante, seja humilde, volte a ser simples, volte a ser igual aos seus irmãos. Lembre os primeiros anos da sua fé, onde você apertava a mão de todo mundo, abraçava todo mundo, tirava foto com todo mundo, vivia junto com todo mundo, com todos os irmãos em Cristo, era tudo unido, era um povo só. Agora você quer destaque,
Agora você quer estar na alta. Agora você acha que você é mais importante, é melhor do que os outros. Mas você não é nada. Quem é tudo é Jesus. Ele exalta e abate. Cuidado, que aquele que a si mesmo se exaltar será abatido. Viu? Jesus ainda abate os que andam na soberba, porque Ele é o dono de tudo. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos voltar à prática do cristianismo primitivo, em nome de Jesus.